O apocalipse estourou, os zumbis estão se espalhando pela cidade. O Ibi abre a porta e vê a garotinha sentada ali e fala: "Eu não te mandei tomar um banho?" A garota olha pela janela e pergunta se o gangster conseguiu escapar. O protagonista fala que naquela situação ele nunca conseguiria escapar, só se ele fosse um deus. A garota pergunta como que o protagonista pode matar ele. Mesmo se ele fosse um cara mau, tinha chance dele se transformar em uma pessoa boa. O protagonista fala que ele era um gangster e com certeza um dia ele ia trair a gente. Ele com certeza um dia iria matar a gente. O protagonista começa a dar uma lição de moral à garota, falando que ele é igual gangster e que ele precisa se matar. O protagonista fala que vai tomar um banho novamente, já que ele se sujou de novo. A garota tenta falar com o protagonista, mas ela escorrega. Por sorte, o protagonista consegue pegar ela. Ele pergunta se ela está bem, mas ela não responde. O protagonista pega a garota no colo e começa a correr. Ele se pergunta se ela desmaiou por causa da pancada. O que está acontecendo com essa garota? Ele percebe que a garota está muito quente, parece que ela está tendo uma febre muito alta. Rapidamente o protagonista começa a procurar um kit de primeiros socorros, procurando um remédio para tentar salvar a garota. Desde o começo a garota estava doente, ela estava muito fraca. O protagonista tenta lembrar aonde que está o kit de primeiros socorros. Felizmente ele consegue achar, mas ele percebe que há uma lista de doação ali. Parece que é tipo um diário da garota. Aparentemente isso é um registro de tratamento da doença. Parece que a garota tem a doença leucemia. O protagonista percebe que é por isso que a garota quer salvar as pessoas a qualquer custo. Parece que a garota pode morrer a qualquer momento, mas esse tipo de gentileza nesse mundo não existe mais. O protagonista puxa 2 pedras enérgicas do bolso e se pergunta se vai ser efetivo contra a doença dela. Logo, se passa outro dia. O protagonista acorda e percebe que a garotinha está vigiando ele. Então ele manda a garotinha fazer um café da manhã para ele, tratando a garotinha como escrava. Ele pergunta se a garotinha está bem e pede para ela se arrumar e preparar as coisas, já que eles vão sair para procurar o pai dela. A garota fica em dúvida e pergunta se realmente eles vão procurar o pai dela. O protagonista responde que sim. Você não disse que seu pai foi estocar comida e bebida? Eu sinto que esse lugar não é seguro. Eu deveria te entregar ao seu pai. A garota questiona o protagonista e fala que o pai dela falou para ela ficar na loja e para ela não sair e nem abrir a porta para sair para nenhum lugar. O protagonista faz um rosto intimidador e pergunta quanto tempo faz que o pai dela saiu. A garota responde que já faz 3 dias que ele saiu. O protagonista pergunta pra ela: "Me diz, quanto tempo normalmente ele demora para voltar para casa?" A garota responde que ele demora normalmente a metade de um dia. O protagonista responde pra ela: "Então, use o seu cérebro de esquilo. O que aconteceu com ele que faz tanto tempo que ele ainda não voltou?" A garota começa a ficar assustada e fala que nada de ruim vai acontecer com ele. 3 dias atrás ele me ligou e me disse que voltaria logo, então nada de ruim vai acontecer com ele. O protagonista responde: já faz 3 dias então, não é? Você recebeu alguma ligação ou mensagem desde então?" O protagonista fala que o pai dela deve ter sido infectado ou ficado preso em algum lugar e até agora ele está esperando por algum resgate, para alguém salvar ele. Então você acha que a gente deveria salvar ele, não acha? A garota novamente questiona ele. "Meu pai falou pra mim não sair, independente da situação, até que ele volte." O protagonista começa a ficar irritado. "Idiota, seu pai deve ter encontrado algum problema pelo caminho. Não me diga que você não quer ajudar ele. Você quis salvar um gangster, mas não quer salvar o seu pai?" Nessa parte eu concordo, mano. Eu também fiquei puto com a garota, velho. O protagonista fala: "Olha, não estou pedindo sua opinião, eu poderia te matar e sair daqui. Mas já que você me salvou, eu vou te levar até o seu pai. Daí a gente fica mosquites. Então para de ser burra e vai logo pegar as suas coisas." A garota fica assustada e começa a sair correndo, mas logo ela capota na escada e vai rolando a escada abaixo. Na próxima página do capítulo é mostrado pra gente uma legião de zumbi. Mais um carro passa e atropela todos, brincando de boliche com zumbis. O protagonista começa a pegar o máximo de suprimento que consegue. Ele percebe que a garota está escondida e pergunta por que ela está se escondendo ali. "Você já terminou de arrumar suas coisas?" A garota aparece com uma roupa bem fofinha. Se bem que ela tem que ter um ponto forte, né, mano? O que ela tem de boa, ela tem de fofa.
O protagonista com uma cara de bobo questiona: Ei, por que você está vestido assim? A gente vai para algum passeio, mas isso não importa agora. Aonde está o meu miojo que eu pedi para você fazer? Depois que o sol nascer, eu vou abrir a porta e começar a matar um monte de zumbis. Eu me lembro de ver alguns carros na rua. Tomara que alguns estejam funcionando. Após eu fazer isso, eu vou chamar essa garota para ela entrar dentro do carro. Espero que essa garota não faça nenhuma estupidez ou me atrapalhe. Ei, isso daí não são tira-fritas? Me dê uma aí também. Do nada, o carro invade a loja de conveniência, explodindo a porta. O protagonista se pergunta se está acontecendo um terremoto. Um gordo sai do carro, quer dizer, uma pessoa sai do carro e começa a chutar os zumbis. O gordo fala que os mercados da cidade já foram todos saqueados, então ele se arriscou a vir a uma cidade pequena e realmente valeu a pena. Ele fala que vai tentar pegar todas as coisas que puder. O protagonista aparece e fala que o último que entrou aí virou decoração do lado de fora. Ele não se importa em ter outra decoração. O cara fica assustado e joga os produtos pra cima do protagonista tentando despistar ele. Ele tenta pegar as coisas que ele roubou e começa a sair correndo, mas quando ele entra no carro, rapidamente o protagonista veio com uma faca. O protagonista ia matar ele, mas ele começa a implorar, pedindo pra não matar ele. A mina burra começa a falar: não mata mais ninguém, minha loja foi destruída por causa dele. Se ele morrer, ninguém vai pagar com prejuízo. O protagonista pela primeira vez concorda com a garota. O protagonista começa a falar que o carro desse cara é muito bom e que ele vai usar esse carro para pagar o prejuízo. Ele pede pra garota entrar primeiro e colocar toda a bagagem dentro do carro. A garota só concorda. O gordo pede desculpa por ter destruído a loja de conveniência e fala que estava com muita fome. A garota pega a bagagem, mas não está nem aguentando de tanto peso. A garota avista um grupo de zumbis. Rapidamente ela entra no carro. O gordo fala para eles colocarem um cinto. Ele começa a dar ré no cara e começa a matar um monte de zumbis. Ele bota primeiro e começa a sair pra frente atropelando mais zumbis ainda, com a cara de psicopata. O protagonista fica puto porque tá todo fudido, balançando pro lado um pro outro e fala: seu porco imbecil está ficando louco, se não dirigir direito eu vou te esfaquear até a morte. O gordo começa a falar: eu preciso matar os zumbis primeiro, então será mais fácil de dirigir. E vocês nem disseram pra onde vocês vão ir. O protagonista pergunta à garota aonde é a localização ou endereço que o pai dela estoca as coisas do supermercado. A garota fala que os recursos e os estoques são do supermercado Fudong. Foi lá que ele me disse pela última vez que me ligou. Fudong, não é? Normalmente lá tá cheio de pessoas e cheio de zumbis. Lá é um lugar muito ruim. O protagonista manda ele calar a boca e começar a dirigir e levar eles para lá. Se o caminho for entediante, eu posso ligar o rádio e podemos escutar uma música. O protagonista logo responde: não é muito barulhento. Podemos cantar, certo? Eu canto até bem. O protagonista fica puto. Eles estão a caminho do supermercado e o gordo começa a atropelar um monte de zumbis cantando uma música irritante. O protagonista manda ele calar a boca e fala que está tentando dormir. Ele fala que está um tédio, o protagonista não deixa nem ele ouvir uma música. Não se preocupe, esse carro aqui é bem resistente. Ele esmaga os zumbis facilmente. O protagonista fica puto. Eu disse pra você parar, então você vai parar. Não consegue entender? E do nada o carro para. O protagonista fala: eu disse sim para você parar, mas não disse para você parar de dirigir. O cara percebe que o carro tá sem gasolina. O protagonista fica assustado e começa a falar: no meio do caminho você fala que não tem gasolina. Ele fala que esqueceu. O protagonista fica puto e fala para ele sair do carro e atrair os zumbis. Ele fala que já que vai ser assim, ele vai encher a barriga primeiro, para ele ser um fantasma com a barriga cheia quando ele morrer. A garota está muito assustada e ela percebe que tem um zumbi na janela. Logo eles percebem que tem uma multidão de zumbi indo para a direção deles. O protagonista fala que se continuar assim o carro não vai aguentar e logo eles vão virar comida de zumbi. O protagonista olha pro lado e percebe que tem um facão dentro do carro. Não tendo muita opção, ele sai para fora, chutando a porta e jogando o zumbi longe. Ele vê que tem um zumbi do lado do carro e rapidamente ele vai em direção ao zumbi e corta o zumbi com um único golpe. Ele fala que esse facão está muito afiado. Para zumbis iniciantes, esse facão vai ser mais do que suficiente. O protagonista começa a decapitar um monte de zumbis. O gordo lá de fora começa a ficar impressionado e percebe que ele é muito forte. Até a garota fica assustada vendo o tamanho da força dele. O
protagonista vai em direção ao carro e pede pro gordo sair dali. O gordo fala que não vai sair, que está com muito medo. O protagonista fala pra ele ficar calmo e se ele continuar ali todo mundo vai morrer. Ele tem que obedecer o protagonista para todos sobreviverem. O protagonista fala que antes tinha muito carros por aqui e com certeza algum carro deve ter gasolina. Ele vai tentar atrasar os zumbis. Então, ele pisa no acelerador e começa a matar todos os zumbis. O protagonista pergunta a ele: você sabe colocar gasolina, certo? Já que veio todo o caminho falando pra cá. Você deve saber muito de veículos. O gordo confirma e fala que entende sim. O protagonista vai sair pra fora e pede pra garota não se mover e ficar dentro do carro. Rapidamente, os dois saem do carro e o gordo fala que não está mentalmente preparada. Ele pergunta pro protagonista se tem alguma garrafa vazia, já que para pegar gasolina ele vai precisar de uma garrafa vazia. O protagonista fala para ele esvaziar algumas garrafas e deu um jeito de se virar. O protagonista começa a matar um monte de zumbis, tentando atrasar o processo para que o gordo consiga botar a gasolina no carro. O gordo fala que queria assustá-los, falando que a gasolina acabou, mas ele tinha gasolina na parte de trás do carro. Após o protagonista matar todos os zumbis, ele avisa que tem gasolina na parte de trás do carro. Ou seja, esse cara só queria enganar o protagonista. O gordo fala que o protagonista não é normal e precisa fazer uso dele. O protagonista olha para trás com um olhar de psicopata e pergunta o que ele disse. O gordo fala para o protagonista se acalmar e que estava em choque, por isso tinha esquecido que tinha gasolina na parte de trás do carro. Ele fala que vai colocar gasolina no tanque agora e o protagonista fica calmo. O protagonista fala para depois ele colocar. Ele precisa de uma ajuda para fazer uma coisa. Ele fala para o gordo que precisa de ajuda para coletar essas pérolas. Essas pérolas estão escondidas dentro do cérebro dos zumbis. Me ajude a tirar elas. O protagonista começa a demonstrar para eles como abrir a cabeça dos zumbis, mas ele fala que isso é muito nojento e que quer voltar para o carro. O protagonista fala que deveria achar algumas pérolas na cabeça dele e ele fala que como ele vai ajudar se ele não está com um facão. O protagonista fala pra ele usar a boca dele. Após isso, começa a aparecer um monte de zumbis. O protagonista fala que vai começar a matar os zumbis. E quando ele terminar de matar, é para o gordo ajudar ele a tirar as pérolas. Se ele falhar, ele vai morrer na mão do protagonista. O protagonista começa a decepar um monte de zumbis. O gordo olha para os zumbis e começa a ficar com nojo. Só de ver zumbis de perto já é nojento o suficiente. Agora tem que ficar mexendo no cérebro dele. Deixa pra lá, vamos começar. Eu sou gordo, mas eu tenho muito medo da dor. Ele fala pro protagonista proteger ele enquanto ele tira as pérolas. O protagonista manda ele calar a boca e fala pra ele agir logo. Essas coisas tá morta, então não vai se mexer, né? Com apenas um golpe, o protagonista consegue cortar a cabeça dele tão forte. O cérebro desse zumbi é meio frágil. Realmente, tem uma pérola ali dentro. Eu nunca imaginaria que tem uma pérola na cabeça desses zumbis. Ele pergunta pro protagonista se essas pérolas valem alguma coisa. O protagonista manda ele calar a boca enquanto mata todos os zumbis. O gordo começa a ficar pensativo e fala: essa é a razão pela qual as pessoas viram zumbi? Porque eu não guardo uma pra mim. Vamos parar por aqui, não vamos atrás daqueles que tá longe. E falar pra você, tropa, o protagonista, pô, tá foda, mano. Olha o tamanho da faca que ele tá. O protagonista fala que está se acostumando com o corpo dele, mas a movimentação dele ainda está lenta. Ele pergunta para o porco quantos ele pegou. Ele fala que pegou muitas pedras. O gordo fala que depois de arrancar a primeira pedra, ele pegou o jeito mais rápido. O protagonista fala para ele lavar elas e guardar. Tudo bem, agora enche o tanque e rapidamente vamos para o nosso destino. Ele vai ver se a garota está bem, mas ele tem uma surpresa, parece que a garota está muito doente. Ele começa a ficar muito preocupado, parece que ela está cada vez pior. Rapidamente o protagonista começa a procurar algum medicamento para a garota. Ele fica muito preocupado e acha uma garrafa d'água e dá para a garota beber. O gordo pergunta o que aconteceu com a irmã dele e se é algum tipo de insolação. O gordo fala que o clima está muito quente hoje e ela ficou bastante tempo no carro. Ele pergunta se ela está melhor agora. O protagonista puxa a faca pra cima dele e fica muito puto. Você mentiu dizendo que não tinha gasolina aqui, então perdemos muito tempo. Se algo acontecer com essa garota, eu te mato. Agora o protagonista ficou puto de verdade, mano. O gordo fala pra poupar ele e que fala que ele vai dirigir mais rápido agora. Não vai mais causar mais problema. O protagonista tá quase matando esse cara, velho. Após um longo percurso, o cara pergunta o nome do protagonista e fala que a habilidade dele na faca é muito impressionante. O protagonista, com um olhar de desprezo, fala que antes de perguntar o nome das pessoas, ele tem que dizer o dele primeiro. Ele fala que o nome dele é Hang e que ele tem uma oficina de mecânica na cidade. As pessoas da cidade foram infectados, que me forçou para dirigir e fugir da cidade. Esse carro é de um amigo meu, ele deixou na oficina e não pegou, então eu resolvi pegar ele pra mim. O protagonista fala que o nome dele é eBay, e quando ele ia terminar a frase, rapidamente o carro para bruscamente. Graças à inércia, o protagonista é quase lançado para frente, mas ele consegue deter.
usando o facão dele para impedir a força da gravidade. O protagonista fica muito puto e fala por que ele parou tão repentinamente assim. O Heng fica muito assustado e fala que tá tendo um fogaréu na estrada. A passagem está impedindo o caminho dele. Olha o final do capítulo do mangá, mano. A ponte está em chama, não tem muito o que fazer. O protagonista percebe que a garota finalmente acordou e fala para ela, como pode ver, o caminho está bloqueado, não tem como a gente chegar na loja do Donkey. Talvez a gente não consiga atravessar para o lado que seu pai está. O Heng fala que se mudar a direção dá para eles conseguir chegar, só vai demorar mais um pouco de tempo. E pergunta ao protagonista se ele está de acordo com a ideia. O protagonista pensa um pouco e fala que eles vão precisar de achar alguns equipamentos e armas. E pergunta se tem alguma loja de eletrônico por aqui por perto. O Heng fica um pouco pensativo, mas logo ele lembra que tem alguma loja de eletrônico por aqui por perto sim. Eles vão em direção ao caminho dessa loja. O Heng começa a explicar. Tem um amigo na cidade que ele é ferreiro. Ele trabalha com isso por anos, ele é muito experiente. Nas minhas memórias ele ainda está aqui, mas por causa da expansão dos vírus zumbis, não sei se ele está por aqui ainda. Mas mesmo se ele não estiver por aqui, a loja dele está lá ainda e tem muita coisa boa. Esse facão que você está segurando foi especialmente feito por ele. O protagonista começa a pensar em sua mente. Até o momento eu já coletei bons itens. Se essa loja de ferreiro estiver com bons materiais, eu posso fazer uma arma muito boa. Tomara que esse gordo não cause nenhum problema mais para mim. O Heng começa a falar. Indo para casa do meu amigo na cidade. Faz tanto tempo que nós não vimos. Quando a gente era amigo, a gente matava a aula junto. Foi um tempo bem memorável. Ele percebe que o protagonista está dormindo e rapidamente a menina fala para ele ficar quieto. Ele fica um pouco decepcionado, já que ele dormiu na melhor parte da história. Após um tempo de viagem, eles finalmente chegam a essa loja. Se passou tanto tempo, mas essa loja ainda não mudou. O protagonista acorda e fala, isso realmente é uma ferraria? Esse lugar não parece um lixão? Ele fala que o amigo dele tem hábitos estranhos, parece que ele gosta de colecionar as coisas. O protagonista, com uma cara de arrogante, começa a falar para ele começar a orar. Se esse ferreiro não for de confiança, é melhor ele já escolher o local que ele será enterrado. O Heng fala que antes dele entrar, eles precisam fazer uma boa limpeza no local, já que está infestado de zumbis. O protagonista fala, talvez esse amigo da cidade seja alguns zumbis desses, não? Bem, mas isso não importa muito, mesmo de antes, tá bom? Eu mato os zumbis e você coleta as pérolas para mim. O Heng só concorda. A garota sai do carro e fala que também vai ajudar eles. O protagonista fala pra garota ficar no carro. Se alguma coisa acontecer com você, se você desmaiar, não vai ter como eu te salvar dos zumbis. A garota fala que não tem problema, que ela está muito bem agora, ela vai ser cuidadosa. O Heng fala com a garota que ela é bem corajosa. Ele fala que vai arrancar as pérolas e vai dar pra garota segurar. Com essa pá, ele vai proteger a garota se alguns zumbis tentar atacar ele. O protagonista fala que se acontecer alguma coisa vai ser culpa dela e que não vai hesitar em cortar a cabeça dela se ela virar zumbi. A garotinha fica com o rosto meio decepcionada. Essa garota é muito burra, mas ela é bem fofinha, mano. O protagonista começa a decepar as cabeças dos zumbis. Logo atrás, o Heng e a garota estão conversando. Ele pergunta quantos anos a garotinha tem e qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Yao. Yao Iwer. O Heng fala que ela tem um sobrenome diferente do irmão dela e pergunta se eles são alguns parentes ou algo assim. Após isso, é mostrado para a gente que tem alguma pessoa vigiando o nosso protagonista. Esse cara fica bastante assustado vendo o tamanho da força do protagonista. Parece que ele é algum tipo de mafioso ou um gangster. Após isso, entra uma pessoa no quarto dele sem bater na porta. Ele, sem dó e piedade, dá um tiro na cabeça do cara e ainda fala, quantas vezes vou ter que dizer pra você bater na porta antes de entrar? E ele pergunta para outra pessoa, ei novato, o que vocês têm para reportar? O novato fala, ei chefe, a gente viu algumas pessoas matando zumbis perto da ferraria. Ele fala que já viu isso há muito tempo e pergunta a ele se tem alguma coisa a dizer. Agora que eu tô lembrando, mano, esse cara é do último capítulo. Ele fala para o chefe dele, ele lembra daquele cara que está com um facão, ele é muito forte. Ele mata os zumbis como se não fosse nada. O chefe fica um pouco pensativo e entrega algum tipo de comida para ele, como recompensa por ter dado algumas informações. Ele fala para o novato comer a comida e descobrir algumas informações em detalhes para ele. Ele agradece muito, parece que o nome desse cara é Luo. Ele fala que deve apreciar lentamente o showzinho desses caras matando os zumbis. E logo bota a garota pra... tá ligado, né? Ele fala para o novato jogar o lixo fora e limpar a sujeira. E ele manda o novato falar para outros capangas acompanhar o nosso grupo do nosso protagonista. Já vi que vai dar treta isso, mano, na moral. O protagonista fala que acabou de matar os zumbis e pergunta para o Heng e a garotinha se eles já terminaram. O protagonista fala para o Heng, gordão, vê se tem algum buraco ao redor da casa que eu vou verificar por dentro. O protagonista vai verificar dentro da casa, rapidamente ele chuta a porta desmontando a porta. Ele analisa bem a casa e percebe que o fogão está quente. Parece que o dono dessa casa fugiu recentemente ou foi atacado por zumbis.
O Heng aparece na porta e fala que essa casa não tem nenhum estrago. Parece que a gente não sabe para onde que o dono dessa casa foi. O protagonista fala para o Heng: certo, traga as pérolas para mim. Encontre algum motor e alguns tubos e algumas chapas de ferro para mim. Leve o facão e o afie. Se prepare para se proteger a qualquer momento. O Heng fica com bastante dúvida. A gente não estava aqui só para pegar algumas armas? Na parede tem algumas. Por que você não pega algumas e vamos sair daqui rapidamente? O protagonista fala que depois de algumas semanas essas armas vão ser inúteis para eles e que precisa deixar as armas mais fortes. O Heng fica bastante surpreso. Então, irmão, você sabe fazer armas? O protagonista começa a gritar com ele, fala para ele trazer as pérolas para ele. O Heng só concorda e fala para a garota que o protagonista é muito pavio curto. A garota fica em dúvida e se pergunta o que ela faz. É mostrado para a gente que o protagonista está criando algum tipo de arma. Primeira habilidade mecânica, criar. Parece que o protagonista era algum tipo de ferreiro no futuro, não? O Heng fica bastante surpreso. O protagonista fala para ele deixar as pérolas ali. Ele começa a aquecer as pérolas com fogo e começa a derreter elas até formar um líquido verde. Essas pérolas derretidas parece até que cria algum efeito mágico. O protagonista corta a mão dele e começa a jogar o sangue dentro do balde de pérolas derretido. O protagonista começa a jogar esse líquido todo na chapa que ele está forjando. O Heng fala, tipo, colocando molho. Parece que o protagonista está forjando uma arma bem forte. Logo após é mostrado para a gente que o protagonista está sendo vigiado. Os capangas estão vigiando o protagonista. Esse cara mata zumbis como se fossem vegetais. Por que o nosso chefe Leon quer que a gente pegue ele? Será que nosso chefe quer que a gente acabe morrendo para ele? O outro capanga fala, não sei, só sei que o nosso chefe quer que a gente pegue ele vivo. E se a gente pegar, a gente vai receber uma caixa cheia de suprimentos de comida. Os subordinados começam a conversar entre si. Eu vou conseguir ficar com aquela sex daquela garota. Tem algo melhor que isso? Deve ter alguma razão para o chefe se mar com esses caras. Além disso, os zumbis estão todos mortos. Parece que é mais fácil pegar eles agora. Vamos esperar escurecer um pouco. Quando ele estiver com a guarda baixa, a gente vai lá e pega ele. Todo mundo concorda entre si. Parece que eles vão tentar pegar o protagonista. O protagonista está forjando várias armas. O Heng pergunta qual que era a profissão dele. Será que ele era algum tipo de graduado em alguma faculdade de ferreiro? Parece que o protagonista está forjando um facão muito forte. Isso é como uma lâmina tivesse um espectro elétrico. Parece que está correndo vários choques elétricos dentro dessa lâmina. Os materiais estão todos preparados. Agora é hora de mostrar o poder de um mecânico. Parece que a garotinha está preparando algum tipo de refeição para o protagonista e o Heng. Esse fogão pode ser usado, que bom, com isso todo mundo pode comer e ficar feliz. Mas logo em seguida a garota é pega por um dos capangas. Olá, garotinha, o irmãozinho aqui vai te levar para um bom lugar, só fique calma, tá bom? O protagonista não faz ideia do que aconteceu, ele está tentando terminar a arma que ele está fazendo. O Heng fala que esse tipo de espada ele só tinha visto em filme. O protagonista está no seu último passo de finalizar a arma. Último passo, ativar. Ele joga eletricidade na espada e ele consegue realmente ativar ela. Espada fundida, segunda ordem, completa. O Heng fica sem acreditar e fala que a espada é muito legal. Ele falou que quer uma também. Eles escutam a voz da garotinha, parece que ela está gritando muito. Rapidamente eles começam a sair dali de dentro. Eles percebem que conseguiram pegar a garotinha. O protagonista fica até sem expressão. Eu acho que ele está muito puto. Agora fudeu pra esses caras, velho. Agora um dos capangas ainda fala: abaixe sua arma e venha ver o nosso chefe. Se você não abaixar sua arma, eu mato a garotinha. O protagonista maneja sua espada e dispara um golpe de energia verde. E isso separa um dos capangas no meio, pulveriza ele. Um dos capangas fica muito assustado e começa a correr. O protagonista fala que já que ele quer sair correndo, vamos ver se ele consegue correr com isso. E ele novamente dispara a espada. O protagonista consegue pulverizar a arma de ferro que os caras estavam na mão. Os capangas estão correndo muito assustados. O protagonista está decapitando um por um. Um dos capangas fala: isso é tudo culpa sua, você não seguiu o plano direito. Coloca a garota no chão, senão nenhum de nós conseguiria escapar vivo. Se a gente parar, aquela luz vai pegar a gente. Se a missão falhar, vamos todos morrer para o irmão Lu. O protagonista não quer nem saber, ele tá matando um por um. O protagonista começa a destruir tudo, ele está muito puto. Tem motivo, mano. Na moral, agora até eu fiquei puto com esses caras. O Heng fala: isso é um problema, os zumbis estão vindo pelas costas. Esses zumbis estão muito rápido, parece até que eles foram estimulados por algum médico. O protagonista fica desapontado com a situação e ele lança um golpe da espada dele, cortando a cabeça dos zumbis. O Heng fica sem acreditar. Isso é magicamente fora do normal. Está além do nosso conhecimento. Merda, os saqueadores estão correndo. Eles pegaram a irmã Wei. Eles estão levando para aquele prédio. O protagonista grita com ele: não fique parado aí, vá atrás dele. O Heng entra dentro do carro e torce pro protagonista ficar bem. Deixa a missão de salvar a Bela Adormecida comigo. Os capangas ficam assustados. Merda, eles estão vindo de carro. Eles estão quase chegando perto da gente. Rápido, entre logo por aqui.
O Hang fica em dúvida, será que seria esse prédio a base deles? Eles usaram um ônibus como bloqueio, o que devemos fazer? Um gordinho, vai ser fácil de lidar com ele. Seu carro não é nada mal, vamos pegar ele pra gente. Vaza daqui se você não quiser virar churrasquinho de porco. O Hang tenta intimidar os caras. Não pense que estou com medo. Não sou fraco como vocês pensam. Um dos capangas começa a correr em direção ao Hang. Haha, já matei mais pessoas do que coxa de frango que você já comeu. Você tá pedindo pra morrer. O Hang tenta intimidar eles. Não, vocês que estão pedindo pra morrer. O protagonista lança um feixe de energia, matando os capangas, destruindo completamente o ônibus. Ei, irmão, você matou todos os zumbis. O protagonista fala, não fique parado aí, me siga para a gente tentar salvar a garota. O protagonista começa a despedaçar o ônibus, para eles conseguirem entrar. Um dos capangas tenta jogar uma faca no protagonista, mas o protagonista bloqueia a faca, com apenas um movimento. Parece que você não precisa da minha ajuda, o Hang fala. Eles começam a atacar um monte de bomba incendiária, mas o protagonista lança um feixe de luz matando eles. Rapidamente, o chefe do bando aparece. Ele começa a falar com o protagonista. Você reformou bem, eu vi tudo. Em uma situação catastrófica como a gente estamos, tem alguém competente com você. Isso me choca. Tem algum interesse em beber comigo? O protagonista olha pra cara dele com um olhar de desgosto. O chefe do bando fala, eu trato as pessoas com sinceridade, principalmente talentosos como você. Se você precisar de qualquer coisa, eu arrumo pra você. O protagonista não quer nem saber de nada, ele vai lançar um feixe de luz pra cima do chefe do bando. Mas ele fala que se ele fizer qualquer movimento brusco, ele mata a garota com um único tiro. Estamos cuidando dessa garotinha, ela está cansada e está dormindo como um bebê. Estamos tratando você com cortesia, então não desaponte a gente. Essa sua arma é forte, eu sei, ela pode acabar conosco. Mas vai querer testar o quão rápido eu sou? Qual é mais rápido, a sua espada ou a minha arma? O Hang pergunta ao protagonista o que eles deveriam fazer. O protagonista olha pra cima com um olhar sádico e fala, minha procura é um grande projeto, então eu estava preocupado que ninguém fosse me ajudar. Se você reunir todos aqui, eu subo para negociar com você. Reunir todos? Como assim? Muito bem, eu sabia que você era um cara forte, então a gente deveria receber você da melhor forma possível. O Hang fica assustado e pergunta se eles vão realmente lutar com eles. Eles têm arma, não tem como a gente ganhar. O protagonista olha pra ele e fala, se você não quer vir, então vai se fuder, só saia daqui. Você disse por si mesmo, então não quero me envolver nisso. Eu tô vazando mesmo, hein, não se arrependa. O protagonista fala que ele é muito irritante. Logo em seguida, alguns mordomos vão acompanhar o protagonista até um certo local. Bem-vindo, o que achou desse lugar? Tem bastante pessoa por aqui? Os melhores dos melhores estão aqui no meu grupo. Eu sou o líder, meu nome é Luo Shang. Qual seu nome? Você precisa de alguma ajuda? Me chamo Wei Bei. Luo Shang, não é? Eu me lembro de você. Você sabe como esse desastre começou, não é? Então você está dizendo que me conhece, não é? E você acha que eu sabe a razão por trás desse surto de zumbis? Sim, você tem sentidos aguçados. Você sentiu que os vírus iam se espalhar. Então começou a estocar mentimento. Atualmente você planeja estabelecer a Gangue do Dragão Infernal. Eu estou correto, não estou? Gangue do Dragão Infernal, eu só falei isso para algumas pessoas aqui. Como você sabe de tudo isso? Cada vez eu fico mais interessado em você. Você parece estar interessado nisso, não é? Você parece que me conhece bem, então corte o papo furado e me conte tudo o que sabe. Em relação à expansão dos zumbis, você deveria saber alguma coisa. Uma é que no exterior de uma pesquisa sobre o vírus deu errado, na qual foi espalhado pelo mundo por insetos e pássaros. A segunda são as armas nucleares, nada mais selvagem e conveniente do que fazer você matar seus próprios inimigos e se matarem junto. Mas essa chama não podia parar de queimar. A terceira é mais ultrajante, uma invasão alienígena. A outra é que algum meteoro poderia cair na Terra, vindo do espaço, assim infectando os seres humanos. Você deve ter ouvido algum desses boatos, não é? Por isso trouxe sua gangue para cá. Você está certo, eu realmente sabia alguns segredinhos sobre os zumbis. Mas eu pensei por muito tempo. Eu não entendi até agora o significado dessas pérolas que estão na cabeça dos zumbis. Sua espada, assim como seu projeto, tudo tem a ver com isso, certo? Você pode me dizer em detalhes de como posso usar essas pérolas? É claro que eu posso te dizer, mas você precisa me arrumar algumas coisas. Sem problemas, mas você precisa me deixar ver essa espada primeiro. Mais uma coisa, eu esqueci, sua irmãzinha está aqui. Não queremos causar nenhum tipo de infelicidade, certo? O protagonista entrega sua espada para um dos capangas. Parece que a espada é muito pesada. Nenhum adulto consegue manusear essa espada tão facilmente. O apocalipse humano foi causado por um vírus. E assim que o humano é infectado, uma pérola começa a se formar na cabeça dele. Essa pedra é chamada de metal negro de energia. Vai armazenando energia com o tempo que a pessoa virou um zumbi. O metal negro de energia tem uma boa adaptação ao corpo e ao metal. Então você pode usar para fazer armas fortes. Você quer dizer que esse tal de metal negro tem uma boa adaptação com o corpo e com o metal?
Não me diga que é um tipo de pílula. Se você tomar, você vira um mutante. Alguns tentaram comer isso, mas alguns viraram zumbis. A maioria virou zumbis e os outros, o que aconteceu? Eu gostaria de ver. Primeiro, todos deveriam olhar para isso. Eu vou mostrar apenas uma vez. Primeiro passo, ativar. O protagonista começa a ativar um feixe de luz redondo e rapidamente cria um curto-circuito e houve um blackout. Tudo está escuro. Então esse metal de energia negra pode causar impulsos eletromagnéticos. Poderia ser que o protagonista pega a espada dele e tenta cortar o chefe da gangue, mas ele fica muito puto e tenta atirar no protagonista. Mas o protagonista no último instante consegue desviar, pegando assim na cabeça de um dos capangas dele e no ombro de outra pessoa também. Mas o protagonista consegue cortar a barriga dele, separando ele em dois. Gangue do Dragão Infernal, Lu Xing, você deve morrer aqui mesmo. Depois de saber do uso de metal negro, você mandou a gangue do Dragão Infernal fazer todo tipo de armas, dominando todas as áreas, nem sequer ligando para os militares. Na sua gama de poder, violência e escravidão, nada foi deixado de lado. Antes que você cresça, eu preciso te eliminar. Não vou deixar nenhum vivo. O protagonista começa a cortar todos dali. Isso virou um verdadeiro massacre. Posso ter me tornado um verdadeiro assassino, mas eu não vou deixar nenhum para contar a história. O protagonista bota a mão no rosto da garotinha. Ainda assim, eu quero que você saiba que o apocalipse é cruel e horroroso, mas eu não quero que você seja envolvida nele. O protagonista escuta alguém abrindo a porta, mas o protagonista puxa sua arma e vai tentar matar o invasor. Mas quem tentou abrir a porta foi o Heng. Ele pergunta ao protagonista se ele já terminou. O protagonista fala que atingiu o objetivo que ele veio cumprir. Rapaziada, beleza? Como vocês estão? Só passando aqui no final do vídeo para agradecer a todos que curtiram meus vídeos e comentaram. Essa é a parte 3, espero que vocês gostem e se vocês quiserem mais eu faço e trago para vocês, é só vocês comentarem aí. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito a vocês e se você puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado a todos.